Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 6. O Senhor Jesus, que é o Cristo, volta para a cidade de Nazaré. Depois de decorridos todos esses fatos, glória a Deus, o Senhor Jesus voltou com os apóstolos dele para a cidade de Nazaré, aonde ele, o Senhor Jesus, já tinha morado antes. E no dia de sábado, o Senhor Jesus foi até a casa de oração da cidade de Nazaré para anunciar a palavra do Senhor Deus, e muitas pessoas que estavam escutando todos os ensinamentos do Senhor Jesus, todas essas pessoas ficavam muito admiradas e diziam assim umas para as outras: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde é que vem a sabedoria desse homem? E como é que ele consegue fazer todos esses milagres? Esse homem é aquele, glória a Deus, esse homem é aquele filho do carpinteiro que é casado com Maria, glória a Deus. Esse homem é aquele carpinteiro, glória a Deus. Esse homem é aquele filho do carpinteiro que é casado com Maria, sim ou não? E todos nós também sabemos que ele é irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. E todas as irmãs dele ainda vivem aqui no nosso meio. E por esse motivo, os moradores da cidade de Nazaré não acreditaram que o Senhor Jesus era mesmo o Cristo. Mas como o Senhor Jesus sabia muito bem o que todos os moradores da cidade de Nazaré estavam pensando a respeito dele, então o Senhor Jesus disse assim para eles: um profeta é respeitado em todos os lugares por onde ele anda, mas somente na cidade aonde esse profeta vive é que esse profeta não é bem recebido, e também no meio da família dele. E foi exatamente por esse motivo que o Senhor Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade de Nazaré. Glória a Deus, mas naquela tal cidade, o Senhor Jesus curou apenas alguns poucos doentes, colocando as mãos dele em cima da cabeça daqueles tais doentes. O Senhor Jesus ficou muito impressionado com a falta de fé que os moradores da cidade de Nazaré tinham nele. Em seguida a isso, o Senhor Jesus saiu da cidade de Nazaré e foi anunciar a mensagem que fala a respeito do reino do Senhor Deus nos povoados que ficam próximos à cidade de Nazaré. Então, o Senhor Jesus chamou os 12 apóstolos dele e enviou eles de 2 em 2 na frente dele. E o Senhor Jesus deu para esses 12 homens a autoridade para eles expulsarem todas as espécies de demônios. O Senhor Jesus também ordenou para os apóstolos dele, dizendo assim: nessa viagem vocês não devem levar nada com vocês, isto é, vocês não devem levar com vocês nem ouro, nem prata, nem sacola, nem comida e nem mesmo um cajado para vocês se apoiarem nele. Vocês não vão levar, glória a Deus, vocês vão levar somente as sandálias que estão nos pés de vocês, e vocês vão levar somente a túnica que vocês estão vestindo. E quando vocês entrarem em uma determinada cidade, vocês devem ficar hospedados na casa em que vocês forem bem recebidos. Glória a Deus. E vocês devem permanecer nessa tal casa até que chegue o dia em que vocês tenham que sair daquela tal cidade. Mas se acontecer que as pessoas que vivem em qualquer uma das cidades aonde vocês entrarem não quiserem receber vocês, e se naquela tal cidade as pessoas não quiserem ouvir a mensagem que eu ordenei para que vocês anunciem para elas, então vocês devem sair daquela tal cidade, e quando vocês estiverem saindo de lá, vocês devem sacudir o pó daquela cidade que ficou preso nas sandálias de vocês.
Isso deve ser feito assim para que isso sirva como um sinal de protesto contra toda aquela gente que vive naquela tal cidade. E depois que o Senhor Jesus terminou de dar todas essas instruções para os apóstolos dele, então os apóstolos do Senhor Jesus saíram e foram anunciar a mensagem que... Glória a Deus. E foram anunciar a mensagem que o Senhor Jesus tinha ordenado para eles, glória a Deus, para eles anunciarem. A mensagem essa que devia ser anunciada assim: arrependam dos pecados de vocês, porque o reino do Senhor Deus está próximo. E por todos os lugares aonde os apóstolos do Senhor Jesus passavam, eles expulsavam muitos demônios e curavam muitas pessoas que estavam doentes, colocando azeite em cima da cabeça delas. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes ouviu falar a respeito de todas as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus estava fazendo, pois que as notícias a respeito de tudo o que o Senhor Jesus estava fazendo já tinha se espalhado por toda a terra do povo de Israel. E foi por esse mesmo motivo que o rei Herodes disse assim a respeito do Senhor Jesus: esse homem é aquele João que batizava as pessoas. Ele foi ressuscitado e é por esse motivo que esse tal Jesus tem o poder de fazer todos esses milagres. Já algumas outras pessoas estavam falando que o Senhor Jesus era o profeta Elias. E algumas outras pessoas estavam afirmando e dizendo assim: esse homem é o profeta e ele é um daqueles profetas que viveram lá no passado. E quando Herodes ouviu falar a respeito do que todas aquelas pessoas estavam pensando a respeito do Senhor Jesus, Herodes afirmou dizendo assim: esse homem é o profeta João, que eu mesmo mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Herodes disse isso porque foi ele mesmo, Herodes, quem tinha mandado amarrar as mãos do profeta João e jogar ele em uma prisão. Herodes tinha mandado prender o profeta João por causa de Herodias, que era a mulher, glória a Deus, que era a mulher com quem Herodes tinha se casado. Essa tal Herodias, glória a Deus, ela era a mulher de Filipe, e esse tal Filipe, ele era irmão do rei Herodes. E foi por causa desse casamento de Herodes com essa tal Herodias que o profeta João tinha repreendido o rei Herodes muitas vezes, dizendo assim para ele: Herodes, segundo o que está escrito no livro da lei do Senhor Deus, você não pode de maneira nenhuma se casar com a mulher do seu irmão. E foi por esse motivo que essa tal Herodias ficou cheia de ódio contra o profeta João e ela queria matar ele. Mas o rei Herodes não permitia que o profeta João fosse morto, pois, glória a Deus, pois que Herodes sabia muito bem que o profeta João era um homem bom e glória a Deus, e dedicado ao serviço do Senhor Deus. Por esse motivo, o rei Herodes protegia o profeta João. E por muitas vezes o rei Herodes ia até a prisão para ouvir o profeta João falar a respeito do Senhor Deus. E o rei Herodes ficava muito aborrecido com tudo o que o profeta João dizia para ele. Mas mesmo assim, Herodes gostava muito de ouvir tudo o que o profeta João falava para ele a respeito do Senhor Deus. Porém, quando chegou o tempo do rei Herodes comemorar a festa natalícia dele, apareceu a oportunidade que Herodias estava esperando para que ela conseguisse matar o profeta João. E aconteceu que, nesse mesmo dia, Herodes ofereceu um banquete para todos os mais importantes funcionários dele e também para todos os chefes, glória a Deus, e também para todos os chefes militares do exército dele mesmo, Herodes. E junto a todas essas autoridades, também tinham muitas pessoas que faziam parte da liderança do povo de Israel,
mais especificamente do povo que vivia na região da Galiléia. E durante esse banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou na frente do rei Herodes e também de todos os convidados dele, glória a Deus, e também de todos os convidados dele que estavam reunidos ali. E Herodes gostou tanto da maneira que aquela moça dançou, que ele, Herodes, disse assim para ela: menina, peça o que você quiser, que eu vou dar isso para você. E depois de dizer isso, Herodes fez esse juramento: eu juro para você, menina, que eu vou dar para você qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ao ouvir Herodes dizer isso, aquela moça foi até o lugar onde a mãe dela estava para perguntar para a mãe dela o que ela devia pedir para o rei Herodes. Então, Herodias, que era a mãe daquela moça, disse assim para ela: peça que o rei Herodes dê para você aqui e agora a cabeça de João em uma bandeja. Naquele mesmo instante, aquela moça voltou correndo até o lugar onde o rei Herodes estava e disse assim para ele: ó rei Herodes, eu quero aqui e agora a cabeça de João em um prato. Glória a Deus. A cabeça de João em uma bandeja. Ao ouvir aquela moça fazer esse pedido para ele, o rei Herodes ficou cheio de medo, mas por causa do juramento que ele, Herodes, tinha feito na presença de todos os convidados dele, então Herodes não teve como deixar de atender aquele pedido que a filha de Herodias tinha feito para ele. Então Herodes ordenou para que um dos soldados que fazia glória a Deus. Então Herodes ordenou para um dos soldados que faziam a guarda pessoal dele fosse até a prisão para cortar a cabeça do profeta João e colocar a cabeça do profeta João em uma bandeja e entregar ela para a tal moça. O tal soldado saiu imediatamente e foi até a prisão, cortou a cabeça do profeta João, colocou a cabeça do profeta João em uma bandeja e em seguida o tal soldado entrou. Agora deu. O tal soldado entregou aquela bandeja onde estava a cabeça do profeta João para aquela moça e imediatamente a tal moça entregou aquela bandeja com a cabeça do profeta João para a mãe dela. E quando os discípulos do profeta João ficaram sabendo que o profeta João estava morto, eles foram até a prisão aonde o profeta João estava preso. Glória a Deus. Pegaram o corpo do profeta João e enterraram ele. Glória a Deus. Enquanto isso estava acontecendo no palácio, glória a Deus. Enquanto tudo isso estava acontecendo no palácio do rei Herodes, os apóstolos do Senhor Jesus retornaram para junto do Senhor Jesus e eles contaram para o Senhor Jesus tudo o que eles tinham feito durante aquela viagem. E no momento em que os apóstolos do Senhor Jesus retornaram da viagem, tinha uma grande multidão de pessoas reunidas em volta do Senhor Jesus. E naquele lugar onde o Senhor Jesus estava, tinha gente chegando e tinha gente indo embora. E a confusão era tão grande que o Senhor Jesus e os apóstolos dele não tinham tempo nem para comer. Então, o Senhor Jesus chamou os apóstolos dele e disse assim para eles: vamos para o deserto, aonde nós vamos poder descansar um pouco. Depois de ter falado isso, o Senhor Jesus e os apóstolos dele subiram em um barco e eles foram para um lugar deserto e mais ninguém estava junto com eles. Mas aconteceu que uma grande quantidade de pessoas viram quando o Senhor Jesus e os apóstolos dele saíram naquele barco. Então, aquela grande multidão de pessoas que tinham vindo de todos os povoados que ficavam perto daquele lugar, começaram a seguir o barco onde o Senhor Jesus e os apóstolos deles estavam.
E como não tinha mais nenhum barco ali naquele lugar, toda aquela multidão de gente começou a seguir o barco que o Senhor Jesus estava pela margem do lago. E assim, toda aquela multidão de pessoas conseguiu chegar lá no deserto antes mesmo do Senhor Jesus chegar lá. Glória a Deus. Antes mesmo, glória a Deus. Antes mesmo do Senhor Jesus chegar lá. E quando o Senhor Jesus desceu do barco, o Senhor Jesus, viu aquela grande multidão de pessoas e então o Senhor Jesus ficou com muita pena de toda aquela gente, pois que para o Senhor Jesus, toda aquela gente parecia um grande rebanho de ovelhas que não tinha nenhum pastor para cuidar delas. Então, o Senhor Jesus começou a ensinar para toda aquela multidão de pessoas muitas coisas que eram referentes ao reino do Senhor Deus. E aconteceu que, quando o sol já estava se pondo, os apóstolos do Senhor Jesus se aproximaram dele e disseram assim para ele: Mestre, já está escurecendo e esse lugar, glória a Deus, e esse lugar aqui é deserto. Mande toda essa gente embora para que eles possam ir até os sítios e povoados aqui perto e assim eles consigam comprar algum alimento para eles comerem. Mas o Senhor Jesus respondeu para os apóstolos dele dizendo assim: vocês mesmos é que devem dar comida para todas essas pessoas. Nesse momento, os apóstolos do Senhor Jesus disseram assim para ele: mas mestre, para nós conseguirmos comprar pão para alimentar toda essa gente, nós vamos precisar de no mínimo umas 200 moedas de prata. Então, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: quantos pães vocês têm aí com vocês? Os apóstolos do Senhor Jesus responderam para o Senhor Jesus dizendo assim: mestre, nós temos aqui com a gente somente 5 pães e 2 peixinhos. Então, o Senhor Jesus ordenou, glória a Deus, mestre, nós temos aqui com a gente somente 2 pães e 2 peixes. Então, o Senhor Jesus ordenou para que os apóstolos dele mandassem que toda aquela multidão de pessoas se assentassem na grama, dividida em grupos. E assim como o Senhor Jesus tinha ordenado, toda aquela multidão de pessoas se assentou na grama, divididas em grupos de 100, de 50, glória a Deus, divididas em grupos de 100 e de 50 pessoas por cada grupo. E enquanto toda aquela gente se assentava na grama, o Senhor Jesus pegou aqueles 5 pães e também aqueles 2 peixes e olhando para o céu, o Senhor Jesus agradeceu ao Senhor Deus por aquele alimento. E somente depois de fazer isso, foi que o Senhor Jesus começou a partir aqueles pães e aqueles peixes e ia entregando os pedaços de pão e de peixe partidos para os apóstolos dele. E eram os apóstolos do Senhor Jesus que iam distribuindo aquele alimento para a multidão. E aconteceu que toda aquela multidão de pessoas que estava reunida ali naquele deserto em volta do Senhor Jesus, que é o Cristo, todas elas comeram até ficar totalmente satisfeitas. E em seguida a isso, os apóstolos do Senhor Jesus ainda juntaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que sobraram. E o número das pessoas que faziam parte de toda aquela multidão que comeram daqueles 5 pães e também daqueles 2 peixes glória a Deus, que foram partidos pelo Senhor Jesus, era de uns 5.000 homens. E não estão numerados, glória a Deus, e não estão mencionados aqui nem o número das mulheres e nem o número das crianças que também estavam no meio de toda aquela multidão e que também comeram daqueles 5 pães e daqueles 2 peixes que o Senhor Jesus tinha partido. E depois de decorridos todos esses fatos, o Senhor Jesus ordenou para que os apóstolos dele subissem no barco e que eles fossem na frente dele para o povoado de Betsaída. Glória a Deus. E em seguida,
o Senhor Jesus ordenou para que toda aquela multidão de pessoas fosse embora. E depois de se despedir dos apóstolos dele e também de se despedir de toda aquela multidão de pessoas, o Senhor Jesus subiu em um monte que estava perto dali e foi orar. E quando a noite chegou, o barco aonde os apóstolos do Senhor Jesus estavam já estava lá no meio do lago, mas o Senhor Jesus ainda estava sozinho orando no alto daquele monte. E lá do alto do monte, aonde o Senhor Jesus estava orando, o Senhor Jesus viu que os apóstolos dele estavam remando com muita dificuldade. E isso estava acontecendo porque um vento muito forte estava soprando contra eles. E quando já era de madrugada, mais ou menos entre a terceira e a sexta vigília da noite, o Senhor Jesus, que é o Cristo, foi até o meio do lago, aonde o barco dos apóstolos dele estava. Mas o Senhor Jesus fez isso andando em cima da água do lago. E quando o Senhor Jesus alcançou aquele barco, o Senhor Jesus já ia passando na frente dele. E quando os apóstolos do Senhor Jesus viram o Senhor Jesus andando em cima da água, todos eles pensaram que o Senhor Jesus era um fantasma. E por esse motivo, todos os apóstolos do Senhor Jesus ficaram com muito medo e começaram a gritar. Naquele momento, todos os apóstolos do Senhor Jesus estavam totalmente apavorados com aquela visão que eles estavam vendo. Então, o Senhor Jesus gritou lá do meio do lago e disse assim para os apóstolos dele: não tenham medo, porque eu sou Jesus. Em seguida, o Senhor Jesus subiu no barco onde os apóstolos dele estavam e no mesmo instante, aquele vento tempestuoso parou de soprar. Mas todos os apóstolos do Senhor Jesus ainda estavam completamente cheios de medo. E isso aconteceu assim é porque a mente dos apóstolos do Senhor Jesus ainda estava fechada e todos eles ainda estavam muito impressionados com aquele milagre que o Senhor Jesus tinha feito lá no deserto, alimentando toda aquela multidão de pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. Depois de decorridos todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus e os apóstolos deles O Senhor Jesus e os apóstolos dele atravessaram o lago da Galileia e eles chegaram na região da cidade de Genezaré, aonde eles amarraram o barco na praia. E no momento em que o Senhor Jesus e os apóstolos dele estavam descendo do barco, muitas pessoas que viviam naquele lugar reconheceram logo que era o Senhor Jesus que estava chegando ali. Então, muitos dos moradores da cidade de Genezaré saíram correndo por toda aquela região e começaram a trazer uma grande quantidade de pessoas doentes, carregando esses tais doentes na própria cama deles. E todos esses doentes eram levados até o lugar aonde aquelas tais pessoas sabiam que o Senhor Jesus estava. E por todos os lugares aonde o Senhor Jesus passava, isto é, nos povoados, nas cidades e também nas fazendas, glória a Deus, e também nas fazendas, todas as pessoas que tinham alguém doente na casa delas, todas essas pessoas colocavam esses doentes nas praças ou na beira do caminho aonde o Senhor Jesus ia passar. E elas pediam para que o Senhor Jesus deixasse que pelo menos todos aqueles doentes, glória a Deus, todos aqueles doentes pudessem apenas tocar na barra da capa dele. E todas as pessoas que tinham qualquer tipo de doença e que tocavam na barra da capa do Senhor Jesus, todas essas pessoas eram curadas imediatamente.